Hey Bride, seja bem-vinda ao primeiro episódio do Manual de Noiva, onde eu vou te mostrar a cada semana detalhes sobre como organizar o casamento perfeito e evitar arrependimentos. Meu nome é Thaisa, eu sou assessora de casamento e hoje a gente vai conversar sobre o que realmente você precisa para um casamento perfeito. Primeiro, vamos falar sobre o que é de fato ter um casamento perfeito. Eu falo que o casamento perfeito para cada noiva pode ser um pouco diferente. Às vezes você quer um casamento muito animado e outra noiva quer um casamento mais calmo. Mas tem algumas coisas que é em comum com qualquer casamento. Eu tenho certeza que você quer que seja um dia inesquecível, que você esteja rodeada de pessoas que são muito importantes para vocês, que vocês possam sentir esse amor dessas pessoas, que vocês tenham memórias lindíssimas, aquele dia que eu sei que você quer guardar para sempre. E eu tenho certeza que com isso também você quer que seja um dia impecável, um dia perfeito, onde nada acontece de errado, as coisas naturalmente fluem e realmente realizam aquele sonho que talvez você tinha desde pequena. Eu sei que eu tinha, era o meu maior sonho casar. Então ter um casamento perfeito não significa que a gente não vai sair alguma coisa ali do planejado num dia, que a gente não vai ter algum tipo de contratempo, mas que são coisas pequenas e que rapidamente a sua equipe consegue revertê-las. Então não é nada que vá atrapalhar o seu dia e fazer com que depois você se arrependa de alguma coisa. E o que não é um casamento perfeito? Não é para você ter muito estresse. E eu falo do dia do casamento e do planejamento também. Se você é uma noiva que está 100% estressada, tem coisa errada aqui. Um casamento que não é perfeito é aquela timeline do dia, nosso cronograma, que não é muito bom e aí uma coisa começa a atropelar e você sente que você está sempre correndo. Também não é um dia perfeito se você sentir que no final você não aproveitou nada, que o dia passou super rápido, que não deu tempo de fazer nada do que você queria. Também não é um casamento perfeito se você tem que discutir com o noivo em cada uma das decisões e de vez ser aquele momento de você aproveitar e você realizar esse sonho, estar muito animado e feliz, começa a virar um caos e estresse. E muitas pessoas confundem o casamento perfeito com um casamento que não tem nenhum tipo de contratempo, como a gente falou. Mas os contratempos, eles podem aparecer. Pode ser que chova no seu casamento, a gente está torcendo que não, mas pode ser que aconteça. Só que para isso, se você tem uma equipe muito bem formada, se você tem um bom planejamento, esse contratempo ele rapidamente é resolvido e você não precisa se preocupar com ele. E por que tudo isso é importante? Eu tenho certeza que você não está investindo pouco dinheiro nesse dia. A verdade é que se a gente para racionalizar muito todo esse investimento em um único dia, pode ser até que não faça tanto sentido. Mas casar não é apenas a festa. Você está marcando o início de uma vida de vocês dois. E eu sei que para isso você está fazendo um grande investimento, talvez o maior investimento que você já tenha feito na sua vida. E a gente precisa garantir que todo esse investimento que você está fazendo valha a pena. E aqui a gente está falando de um dia que é único. Ele não volta. Você não pode passar uma semana do casamento e pensar, queria voltar e fazer algumas coisas diferentes. Você não tem essa chance. A verdade é que o dia do seu casamento é uma chance para poder realizar o seu sonho. Se alguma coisa não sair como planejado, se algum problema acontecer, se você se arrepender de alguma decisão, não tem como mudar. Então é por isso que é tão importante a gente entender vários fatores que contribuem para o casamento perfeito para que você consiga realizar o seu sonho. E deixa eu já aproveitar para contar a história de uma noiva minha, a Fernanda, para você entender como às vezes o planejamento ele pode não estar indo da forma certa e como uma boa orientação muda tudo. A Fernanda, quando me procurou, ela estava tão estressada e tão preocupada com o casamento que ela disse que chorava toda semana. Ela começou a ter inclusive crises de ansiedade, uma coisa que ela nunca tinha tido antes. Porém, ela começou a ficar tão preocupada com o casamento e com tanto medo desse dia não ser do jeito que ela tinha imaginado, algo que ela sonhava desde pequena, que ela começou a ter crises de ansiedade.
E quando ela conversou comigo e me falou sobre todas essas preocupações que ela tinha, eu fui passando algumas orientações para ela e depois que ela entrou na minha assessoria, ela ficou completamente diferente em 3 dias. Em 3 dias, a Fernanda era outra noiva. Ela estava muito mais segura, muito mais animada, voltou a ganhar aquele brilho do planejamento, de realmente querer resolver as coisas, e agora ela sabia exatamente o que precisava ser feito. Inclusive, a Fernanda já casou e teve um dia incrível. Ela estava radiante, não estava nervosa, conseguiu aproveitar bastante e realizou o seu sonho. Então, às vezes, o que falta para você não ficar ansiosa, não ficar estressada e ter o casamento perfeito é uma boa orientação, e aqui você já vai ter algumas. Vamos começar falando sobre aonde as noivas erram. Muitas noivas cometem esses erros que eu vou revelar agora para você, então já presta atenção para você poder evitar eles. Um erro comum das noivas é logo depois de você ter ali o pedido, ficar noiva, é você ficar tão empolgada, querer tanto começar a planejar esse casamento que você já pula de cabeça. Você já começa a pesquisar fornecedor, entrar em contato com o fotógrafo, ver local, entrar no Instagram e começar esse planejamento sem antes entender o que de fato precisa ser feito, qual é o passo a passo, qual é a ordem. Então, quando a gente pula de cabeça sem saber o que está fazendo, pode dar errado, porque você pode pular passos muito importantes ou contratar fornecedores que não eram os ideais para você. Então, você primeiro precisa entender o que você está fazendo, como de fato organiza um casamento, qual é o passo a passo, qual é a ordem, para daí sim você começar a ver fornecedores. E muitas noivas, na hora de irem atrás de fornecedores, também não sabem de fato o que elas estão buscando, o que precisa ser perguntado, o que precisa ter num contrato, o que você precisa perguntar na reunião. E às vezes você acaba, até por ficar muito apressada de querer fechar o fornecedor e resolver isso, você fecha um fornecedor e lá na frente você se arrepende ou descobre que uma coisa que você achou que estava inclusa não estava inclusa, vocês não estavam completamente alinhados. Então, quando você começa a tentar acelerar demais esse processo, tipo, eu vou fechar tudo em 3 meses e depois eu não preciso fazer mais nada, aí a gente tem muita chance de erros e de arrependimentos também. E toda vez que a gente se arrepende de alguma coisa de fornecedor de casamento, você precisa quebrar o contrato e toda quebra de contrato tem multas. Então não é legal que você faça isso, você vai perder um dinheiro aí e também vai te gerar muito estresse desnecessário. Então o casamento, hoje em dia, tem muitos detalhes que precisam ser pensados cuidadosamente. Para isso, é super importante que você tenha ali um passo a passo, que você saiba o que você está fazendo e que também você consiga aproveitar esse processo. Eu sei que talvez você tenha esperado muito para isso, então não vai valer a pena você sair correndo com o planejamento e daqui a pouco você não tem nada para resolver. Tem muitas noivas que às vezes conversam comigo que entraram no limbo do planejamento, que é quando você não tem muita coisa para fazer e aí você começa até a ficar meio triste. Eu me sinto que eu não tô sendo tão noiva, mas às vezes é porque você apressou muitas coisas que não precisavam. Tudo tem um tempo certo. Agora vamos falar sobre 3 coisas que você precisa, já anota aí. A primeira delas é planejamento. Como a gente falou, você precisa saber qual é a ordem certa. Primeiro fecha isso, depois vê aquilo, quando fazer cada uma dessas coisas. Tem noiva também que às vezes acha que está no cronograma certo e lá na frente descobre que não. Quando tenta às vezes fechar, por exemplo, uma papelaria de casamento e descobre que não vai mais dar tempo. E aí você vai ter que fechar com qualquer fornecedor que aceite pegar aquela urgência, por exemplo, e às vezes não era o que você queria. Então é super importante que você tenha um bom planejamento. Isso também vai te ajudar muito a você ter menos estresse, você ficar menos ansiosa e também não se sentir perdida. Tem muita noiva que logo que fica noiva me manda mensagem e fala: Thay, tô perdida, não sei nem como começar. É porque você não tem ainda um bom planejamento, você não tem um manual, um guia, aquele passo a passo que você precisa seguir.
Quando você tem isso, você sabe exatamente o que fazer e você se sente muito mais segura, o que faz o planejamento ser muito mais fácil e prático. A segunda coisa que você precisa é organização. E deixa eu enfatizar aqui, você precisa de muita organização. Um casamento tem milhares de detalhes, vários fornecedores, e se você não estiver bem organizada, isso vai virar um problema no futuro, confia em mim. Porque uma coisa vai por cima da outra, você não sabe onde está a informação aqui, você não sabe o que já fechou, o que precisa fechar ainda, e você começa a amontoar um bando de coisa, e isso vai causando uma ansiedade em você, uma preocupação que pode ser totalmente evitada. Então, no casamento, quanto antes você se organizar, melhor. Para isso, você precisa ter as planilhas certas, para poder documentar tudo. Assim, por exemplo, lá na frente, 4 meses para o casamento, você precisa de um contrato de fornecedor, você sabe exatamente aonde esse contrato está. Se a sua cerimonialista precisa de uma informação, você sabe exatamente onde está. Isso vai facilitar muito, principalmente você do futuro. Então, de vez a senhora deixar lá para frente para se organizar, já começa a se organizar agora. Ficou noiva? Faz tudo organizado. Isso vai facilitar muito o seu planejamento no futuro e o seu grande dia também. E eu vou te falar que em organização eu sou quase especialista. As minhas noivas falam, até mesmo as minhas seguidoras falam, que eu emano essa energia da organização e que é contagiante. E, gente, eu sou assim porque eu também sou muito ansiosa. Quando eu era noiva, por exemplo, eu era tão ansiosa, eu ficava tão ansiosa antes do pedido, que eu decidi que assim que eu fosse noiva, eu ia fazer tudo certo, eu ia ter o planejamento perfeito, eu ia ter a organização perfeita, porque me conhecendo, eu sabia que isso podia gerar um grande estresse, eu ficar ansiosa demais e não conseguir aproveitar nem o grande dia e nem o planejamento. E como essa era uma coisa que eu já tinha sonhado há muitos e muitos anos, eu queria garantir que eu ia aproveitar o máximo que eu podia desse momento de ser noiva. Deixa eu te falar, esse momento é único, você não vai ter mais a chance de viver ele. Então não desperdice. Não fique super estressada, não fique ansiosa e discutindo, só que para isso não acontecer, você precisa estar bem preparada. E a organização é chave de sucesso para isso. Então já vai lá, vê as planilhas que você precisa, começa a se organizar para que você possa fazer tudo com calma e se sentir em controle de tudo do seu casamento também. E a última coisa que você precisa, e eu já vou dar um adendo antes, me escuta nessa e no final você toma uma decisão. Você precisa de expertise, ou seja, de um profissional. Por que eu falo isso? Porque você nunca casou antes, você não faz ideia como funciona. E deixa eu te falar uma coisa, hoje em dia planejar casamento está ficando cada vez mais complexo, porque tem muitas coisas envolvidas, muitos detalhes envolvidos, e hoje em dia a gente tem muitos profissionais disponíveis também. Então você que nunca fez isso antes, não faz ideia de como funciona, você tentar mergulhar nisso sozinha vai causar muita insegurança em você, muita dúvida, e você não vai ter para quem perguntar tudo isso. Fora que ter um profissional com você é economia de tempo e até mesmo dinheiro. Muitos profissionais às vezes têm desconto com o fornecedor, sabem negociar, sabem se um fornecedor faz sentido com aquele valor ou não, pode ser que não faça sentido. O que realmente você precisa priorizar? Afinal, no casamento a gente tem muitos fornecedores, mas alguns são prioridade. Tem coisa que vale a pena você economizar, tem coisa que eu não faria você economizar, porque eles são muito importantes. Então, ter bons profissionais vai ser essencial para um dia perfeito. E esse profissional, essa assessora que vai te acompanhar, vai garantir que todo o planejamento seja feito da forma correta. Muitas noivas falam para mim, ai, Thay, mas eu já estou contratando tanta coisa, eu já estou gastando tanto dinheiro, eu vou contratar mais um profissional? Sim, porque sinceramente é a mais importante. É ela que vai garantir que todo o restante contratado, todo o restante do dinheiro investido faça sentido. Tudo que você vai planejar vai fazer muito mais sentido quando você tiver uma assessora com você, te guiando, te falando o que fazer, o que não fazer.
porque ela já tem experiência, ela já viu muitos casamentos, muitas noivas, muitos problemas também. Então ela sabe exatamente o que precisa ser feito para evitar tudo isso. Então você ter uma profissional com você vai te economizar tempo, dinheiro e estresse. Você vai ter muito mais paz mental, sabendo que você está bem assessorado, que você sabe o que você está fazendo, que nada de errado pode acontecer com o seu casamento. Então, ter uma ajuda profissional é muito importante. E o que acontece muitas vezes é que quando eu falo isso, noivas falam: ah, Thay, você é suspeita, eu vou fazer 100. E aí lá na frente elas percebem que eu tinha razão. Se você conversar com pessoas que casaram, amigas suas, recentes, pergunta para elas se elas tiveram assessora. Se elas não tiveram assessora, pergunta para elas se o planejamento foi estressante. Provavelmente a resposta é sim. E aí você tem que pensar se faz sentido você fazer um grande investimento no seu casamento em um único dia e também ficar 1 ano, 2 anos só se estressando. Eu prefiro que você fique 1 ano, 2 anos se divertindo, aproveitando cada coisa, ficando feliz com cada decisão, cada vez mais animada para o seu grande dia. E que no seu grande dia você fique tranquila, possa simplesmente aproveitar cada segundo que é tão especial e passa super rápido. E antes que você pense que é mais uma coisa para entrar no seu orçamento, ou seja, mais uma despesa, eu também preciso te falar que às vezes a sua assessora vai fazer você economizar, como eu comentei. Muitas noivas pensam assim: ai, tá, é mais um gasto no orçamento. Mas às vezes não é. Às vezes você não só reverte o valor investido, mas economiza. Esse é o caso das minhas noivas, por exemplo. Então, às vezes, você não ter uma assessora pode custar muito mais caro financeiramente e até mesmo do seu sonho. E esse não tem como a gente reverter. Então, pensa bastante se você quer correr o risco com essa única chance que você tem de realizar esse sonho. E para você que chegou até aqui, até esse momento do vídeo, eu tenho um presente e um pedido. O presente que eu vou dar, porque eu sei que você tá dedicado, você ficou até agora, e esse presente pode te ajudar muito, principalmente no começo do seu planejamento. Se você é uma noiva de 2025, 2026, quem sabe 2027, já vai te dar ali algumas orientações e você não vai se sentir tão perdida nesse início. Ele é um mini guia dos primeiros passos que você precisa tomar como noiva. E para você garantir ele, é só você ir lá no Instagram e comentar em qualquer story meu ou em qualquer publicação também, Newbie. Eu vou colocar aqui para você, que é New Bright, só que a gente está abreviando. E aí você vai garantir esse presente. Aproveita, vê tudo que tá ali, que eu tenho certeza que vai já te ajudar muito. E o meu pedido é que você comente aqui embaixo alguma dúvida que você tenha sobre casamento. Agora, toda terça-feira, às 12h12, meio-dia e 12, você tem um encontro marcado comigo. A gente vai fazer sempre uma live onde eu vou responder várias dúvidas de vocês. Então já comenta aqui dúvidas que você quer que eu traga e que eu responda para você. Então não esquece, toda terça-feira, 12h12, você tem um encontro marcado comigo e eu vou estar te esperando. Espero muito que esse vídeo aqui já tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas, a entender um pouco mais do planejamento. E se você também tiver qualquer dúvida sobre como funciona a minha assessoria, eu tenho assessoria virtual, ou seja, eu tenho noivas no Brasil todo e até no mundo todo. Se você quiser saber como funciona o Passo para o Altar, é só você me mandar uma mensagem aqui embaixo, eu tô deixando o link do meu WhatsApp e você vai conversar diretamente comigo. Espero que esse vídeo já tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas, a entender um pouco mais do casamento e semana que vem a gente se vê para mais um episódio do Manual de Noiva. Até lá!